Boa noite, Campinas. Alô, alô. Hoje a gente está com Campinas em Foco e o nosso foco aqui principal é falar sobre o bom uso da tecnologia em políticas públicas. Eu estou aqui com o meu amigo postulante, aprovado pelo Partido Novo, a pré-candidato a vereador por Campinas, um homem que vem cheio de bagagem, um grande amigo, autêntico, super genuíno, e que eu tenho aprendido a caminhar juntos, e a gente tem aprendido juntos a caminhar, e eu tenho aprendido muito com o Alcides. Queria que ele se apresentasse, e depois eu sigo com a minha apresentação também. Ô, Jonas, obrigado. Eu queria fazer uma apresentação rápida, porque eu tenho 45 anos de trabalho nas costas e eu não quero deixar o público enfadado. Mas a gente vai falar de tecnologia, por quê? Né? Eu acho que é importante, primeiro, dar uma ideia muito rápida. Né? Porque a tecnologia ajuda a baratear custos, ter um governo mais leve e tudo mais. Né? São coisas que a gente acredita e tudo mais. Mas o mais engraçado é que eu comecei trabalhando com 18 anos, né? E caí nessa vida de tecnologia por puro acidente, porque meu pai era jornalista, queria que eu fosse fazer artes gráficas, e eu botei na cabeça que queria fazer eletrônica, porque vinha um negócio digital, computadores, era tudo novidade, não existia computador como a gente conhece hoje, né? Existia aquele computador gigante que tinha acabado de ser feito numa sala da IBM, e até perguntaram para o presidente da IBM, né, quantos computadores de grande porte ele achava que podia ter no mundo. Ele pensou, falou 5, um em cada continente. Meu Não, aí Deus. fiz eletrônica, né, e eu queria trabalhar numa fábrica, né, com eletrônica, tecnologia. Por acidente, caí na área comercial da Philips. Fiquei 8 anos. Lancei 100 produtos. E aí foi. Aí um holandês da Philips, você não vai fazer Getúlio Vargas, você é bom na área comercial. E eu fui. Fiz a Getúlio, fiz a graduação, me encantei, né? Comecei a ser convidado pelos professores da própria Getúlio Vargas para dar consultoria junto com eles. Comecei a dar consultoria na área de varejo, né? Fiquei anos fazendo isso em paralelo, fiz o mestrado, mas não tinha tempo de escrever a tese, que eu viajava o Brasil todo. Então, eu fiquei 5 anos fazendo o mestrado e não escrevi a tese, foi por decurso de prazo. Eu acabei dançando, mas não tem problema, fiz todos os créditos, estava satisfeito em aprender. E aí, o que aconteceu? Eu caí numa empresa de varejo, de novo. Depois dessa consultoria, fiquei mais praticamente 10 anos. Né? E implantei a tecnologia, a internet, pioneiramente. Era uma rede de escola de idiomas, 80 mil alunos. Eu fiz uma parceria com a Escola do Futuro da USP e com a Universidade Federal de Santa Catarina e levei a internet pioneiramente para 80 mil alunos. E instalei na rede AD uma espécie de Facebook, quando o Facebook ainda nem sonhava existir. Eu acho que o atual o dono do Facebook ainda estava saindo das fraldas quando eu comecei. Isso foi em 83, imagina. Né? Hoje a internet tem mais de 30 anos. Então, trabalhei com tecnologia. Saí e continuei trabalhando com tecnologia e até empresa própria. E agora que eu me aposentei, só para resumir, entre aspas, né, a minha ideia é trabalhar na gestão pública, levando esse conhecimento, tecnologia, né, para a gente poder não só dar um choque de gestão dentro daquilo que é visto hoje como gestão pública, que está muito antigo, né, mas levar tecnologia, porque é só tecnologia que consegue quebrar barreiras de custo e trazer reduções significativas, né, no custo de mão de obra, se fazer, enfim, muito mais com muito menos. Né? Então, falei demais de mim, gostaria que você se apresentasse também, porque tem um público aí que não conhece, é importante conhecer. Né? Bom, eu não tenho de idade o que Alcides tem de experiência, né? Eu tenho 35 anos, eu sou de 85
E, por incrível que pareça, é muito legal falar de tecnologia com uma pessoa que tem tanta experiência, porque a minha geração é a geração que efetivamente começa a ter acesso à tecnologia desde a infância, né? Eu me lembro que o primeiro computador que meu pai comprou para gente era um 486, e aquilo era assim, um absurdo de bom, né? Mas voltando para minha apresentação, eu sou Jonatas Ferreira, gosto de me apresentar assim, porque é por ordem de prioridade. Tenho 35 anos, sou casado com a Tauana e sou pai do Davi. E durante a minha trajetória, né, durante 10 anos da minha vida, eu me dediquei bastante ao setor privado. Meu primeiro emprego foi numa multinacional chamada Ródia, e depois eu trabalhei no comércio, trabalhei no varejo, trabalhei na indústria, e até que me tornei consultor, que é o que eu faço hoje. Sou consultor de negócios e de empresas, faço também consultoria para pessoas físicas, principalmente na formação de portfólio de investimentos, nessa área aí de especialização. Minha formação é em relações internacionais e economia, e depois que eu terminei RI, eu fiz um curso fora do Brasil de liderança, que era uma coisa que eu gostava muito, já me desenrolava muito bem nessa área desde adolescente, e a partir daí me tornei o que todo mundo chama de empreendedor. Eu vou te dizer qual é a definição de empreendedor no Brasil. É o cara 14 a 16 horas por dia para não ter direito nenhum, dar emprego para todo mundo e tentar, de alguma maneira, mudar o seu entorno, né? Então, isso é o que eu sou hoje. Consultor de negócio, consultor financeiro, faço bastante trabalho social, porque isso está muito no meu DNA, faço por amor. E meu intuito por entrar na política é porque, como empresário, como estudante, ou, sei lá, alguém da academia, que também sou professor universitário, como alguém que trabalha nas esferas da sociedade, não existe um instrumento mais poderoso e capaz de gerar mudanças em massa do que a política. A política é o lugar onde a gente encontra a legislação, a capacidade de fazer leis, de melhorar a vida de milhares e, por que não dizer, milhões de pessoas de uma vez, né? E é por isso que é tão interessante esse tema de hoje, Alcides, porque eu sou uma geração que cresci aprendendo com a evolução da tecnologia. Eu sou a geração X, né? Depois da minha geração já vem a Y e a Z, e hoje a gente está numa geração que não entende o mundo sem tecnologia. Mas a gente, quando se depara com o Estado, com o governo, né, e o Estado nas suas diferentes funções, desde o Estado no judiciário, o Estado no executivo, o Estado legislativo, a gente não vê muito uso de tecnologia ou muito bom uso de tecnologia. E o pouco uso que nós vemos, né, se eu te citar o exemplo, por exemplo, minha esposa é advogada e ela faz uso da tecnologia através do Tribunal de Justiça e tudo mais, os processos eletrônicos. Até isso, a gente ainda é muito rudimentar, o sistema não funciona, as coisas são muito burocráticas, são muito morosas, e eu acredito que a tecnologia pode gerar não apenas eficiência do ponto de vista de velocidade de tempo, que já seria ótimo, mas a tecnologia pode gerar também segurança, né? Então, quando eu te convidei para fazer essa live, eu queria muito conhecer como funciona esse processo, o que você pensa de políticas públicas envolvendo tecnologia, o que nós podemos fazer para pensar uma Campinas mais tecnológica, mais fácil, mais simples de lidar, porque a geração mudou, o padrão tecnológico mudou, mas nós continuamos ainda com muitos sistemas burocráticos e arcaicos, né, no governo. E aí eu queria que você desse a sua opinião e também colocasse aí seu know-how para a nossa disposição. Tá bom. Eu acho que era bom até contar um pouquinho, né, o que aconteceu dentro da minha história. Eu falar, poxa, como é que esse camarada trabalhou tantos anos, foi acabar se pré-candidatando a vereador pelo Partido Novo, né? Foi que, justamente, eu não sou de Campinas, mas estou aqui no meu 4º ano, apaixonado pela cidade. E quando eu decidi sair da indignação para a ação, foi quando Campinas foi aceito, vamos dizer, pelo partido para poder participar das eleições para prefeito e para vereador. E aí, só para te contar a verdade, para não parecer que é mentira, né? Eu confesso que eu votei a minha vida inteira, nesses 45 anos, eu votei de forma
errada, porque eu votava para ou prefeito ou presidente, que era sempre o menos pior, e vereador eu nem ligava. Eu votava em qualquer um, né? Porque podia ser qualquer um. E aí, quando o Partido Novo liberou, eu comecei a estudar Campinas, mas estudar para valer, não só por causa do processo seletivo, mas para conhecer bem a cidade. Uhum. E aí foi que, Jonas, eu comecei a notar que, embora Campinas tenha todas as pré-condições para ter a mais alta tecnologia do país e seja tida até como a cidade mais inteligente do Brasil, ela não é inteligente, na verdade. Porque uma cidade inteligente é uma cidade que ela desenvolve tecnologia, mas ela troca com o cidadão essa tecnologia. É uma coisa bionívoca, quer dizer, tem duas mãos. A coisa aqui em Campinas, em primeiro lugar, ela é feita numa mão única. Né? A tecnologia é desenvolvida na universidade, mas não há uma troca com o cidadão, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a prefeitura tem o IMA, né? Que é uma empresa de informática grande, que até absorve startups. Mas, se você olhar o planejamento, os sistemas que eles desenvolvem, né, estão com uma cabeça de 10, 15 anos atrás, né, quando a internet, até mais, até 30 anos em alguns casos, a internet nem existia. Né? Então, eu comecei a notar que, embora se tenha orçamento na prefeitura e tudo mais para desenvolvimento tecnológico, esse desenvolvimento é feito com um olhar muito antigo em termos de uso do que já existe. Então, vamos dar exemplos simples para as pessoas. Uhum. Se você pegar o ano passado, por exemplo, na área de saúde, né, você vê que todos os hospitais públicos têm filas enormes, né? E as pessoas têm que levantar cedo, às vezes ir com o filho no colo, né? E ficar na fila por horas e horas. E, observando isso, vendo o que estava acontecendo, teve gente até que morreu em fila de tanto esperar o ano passado. Quer dizer, já não há sentido, com a tecnologia existente, em ter fila. Deixar a gente morrer em fila ou desmaiar é um absurdo. Então, e é tão simples hoje, todo mundo tem um celular, né, se desenvolver um aplicativo que pelo menos as consultas que não são coisa de pronto-socorro imediato possam ser marcadas. Veja, não estou nem sofisticando falando em prontuário eletrônico, com os dados, todas as consultas. Meu Deus, poder marcar uma consulta ou um exame por um app, né, e o app indicar onde que você pode ter esse exame ou consulta mais rapidamente, né, e sem ter que ir a uma fila física. Né? Então, eu não estou definindo coisas complexas, estou falando de coisas simples. E nesse ponto ainda, nesse quesito, a gente resolve vários problemas, né, Alcides? A gente resolve um problema de agilidade de tempo, mas a gente também resolve um problema de corrupção. Porque há muito passa na frente, há muito toma lá da cá, porque onde há autarquia, há corrupção. Né? Quando eu dependo de um ser humano para determinar qual é o meu lugar na fila de um exame, por exemplo, de uma cirurgia eletiva, eu estou me colocando na dependência desse ser humano. A tecnologia ela elimina essa inabilidade humana de tratar com ética e com decência e com cronologia esse tipo de situação. Eu gosto desse exemplo porque ele nos remete também a um outro exemplo que é muito comum entre os empreendedores. Com a minha experiência de dar consultorias para empresas, a gente percebe que todo e qualquer assunto que a gente tem para resolver juntamente dos órgãos, seja prefeitura, seja estado, o que for, a gente leva muito tempo para resolver. Às vezes 9 dias, 15 dias, 30 dias e por que não dizer mais dias. E se for algo mais complicado, por exemplo, uma licença ou uma autorização para construção, algo desse tipo, a gente pode levar anos, né? Por que não dizer anos? E aí a gente fica, sim, tem um processo, tem um estudo prévio que tem que ser feito, um estudo de mobilidade, um estudo de viabilidade e tudo mais, mas a gente sempre cai na mão de um diretor, de um gestor público, que ou você conversa com ele
em termos legais e exige os seus direitos, dependendo do humor dele, ele vai te atender, ou você vai ficar aí esperando muito tempo, ou vai fazer o jeito ilícito, que muita gente faz e a gente sabe que faz, que é pagando uma propina, trocando um favor, e a tecnologia elimina isso, porque ela elimina o contato do humano com o humano e ela coloca o humano em contato com a ordem, com a programação de um aplicativo, por exemplo. Eu gosto muito disso. Eu queria só completar essa questão da corrupção que você colocou, porque esses favorecimentos em filas, essa coisa toda de bypassar, elas são feitas por vereadores, muito rapidamente, só para a população saber, né, que trabalham especificamente para determinados bairros. Só que Campinas tem 500 bairros aproximadamente, são 478, vamos arredondar 500. Se o vereador, ao se eleger, fica favorecendo um bairro que nem é legal, não é uma coisa... Não, em tese não poderia ser feito. Né? Ele consegue o suficiente para se reeleger em termos de votos. Que, você tem mais ou menos 800 mil votos, dividido por 500 bairros, dá 17 mil votos, 17 mil votos é suficiente para eleger um vereador. Mas ele trabalha durante 4 anos para aquele bairro. E os 400 de fumaça de Campinas ficam desassistidos. Né? Então, ele gera uma corrupção que, inclusive, é maléfica para a maioria da população, né, que não é aquela que vota nele porque ele favorece aquele nicho especificamente. Então, tem que haver uma renovação para a gente poder ter tecnologia, na verdade. Né? A nossa Câmara de Vereadores ela é mais importante do que até um prefeito, porque o prefeito executa. Executa o quê? Um plano que é definido, orçamentário, pelos vereadores. Se os vereadores não forem bons e não tiverem uma cabeça para frente, vamos chamar, para gerar um choque de gestão na prefeitura, essas novidades nunca vão acontecer. Agora, voltando um pouquinho para essa área empresarial, eu também passei maus bocados. Fui abrir uma empresa para minha filha, né, e só para validar, né, os documentos para poder fazer o CNPJ, entrando no sistema rápido da prefeitura, foram 15 dias. Né? Depois você tem mais 2 semanas que você tem que aguardar não sei o quê, falando com outro órgão aqui ligado à Secretaria de não sei o quê. Quer dizer, as coisas estão muito separadas. Por isso, uma das bandeiras, uma coisa que eu acho plenamente possível é partir para, uma vez que até a gente tem a IMA, que é uma empresona, tem uma prefeitura 100% digital. Todos os serviços da prefeitura tinham que ser digitais, por vários motivos. Para economizar tempo dos cidadãos, que precisam de um atestado qualquer, para economizar tempo dos empreendedores, que precisam de um documento, né? E para reduzir custo. Por quê? Um documento gerado digitalmente chega a ter um custo que é 3% do valor de um custo de algo que é trabalhado manualmente ou atendimentos presenciais. Então, o que você consegue fazer? Você consegue diminuir barbaramente o custo de atender, de uma forma geral. Né? Você pode melhorar até o atendimento presencial em termos de qualidade e profundidade, e, em paralelo, diminuir o tempo de atendimento daquela pessoa ou daquele empreendedor que tem pressa para gerar um negócio. E mais... Isso gera renda, né? Isso gera renda, gera emprego, gera riqueza. O que se cobra, em geral, taxa de fiscalização, taxa de abertura, taxa daquilo, por qual a lógica de se cobrar taxa? A lógica é que existe um custo inicial, se gerar um documento, se atender. Se você torna eletrônico todo esse processo, você pode eliminar essas taxas todas para abrir novos empreendimentos. Por quê? Qual que deveria ser a ótica da prefeitura? Usar bastante tecnologia, baratear ao máximo, né? E se ela vai ter receita, ela vai ter receita quando o empreendedor começar a ter sucesso e começar a gerar faturamento de verdade. Né? Porque a taxa é uma antecipação de uma receita que nem existe, né? Por conta de um custo. Né? Outras coisas, simplificando, você tem até o sistema de geração de nota fiscal da prefeitura é antiquado, você não consegue colocar uma logomarca no sistema. Né?
E ele poderia não só estar bem atualizado, como poderia ter outros apoios para, pelo menos, as microempresas, as empresas que não têm funcionários, né, poderem ter o serviço de contador dentro do sistema de geração de nota fiscal, né, para elas não terem que ficar pagando um contador mensal para gerar um boleto de DAS, né, do Simples, porque se ela emite o faturamento lá, por que ela não pode ter a guia ali e tudo automático e poder prescindir, né? Então, me permita traduzir o que você está falando com uma simples proposta. Porque aqui a gente está falando de proposições para melhorar a vida do campineiro, né? Você está falando de uma simplificação, né, que a gente chama complicadamente de desburocratização via tecnologia. Então isso torna a vida do cidadão mais simples, torna o dinheiro mais rápido de chegar nas pontas, que é isso que a gente precisa. Emprego acontece, oportunidades surgem e naturalmente a prefeitura arrecada porque ela taxa impostos sobre serviços, produtos e tudo mais. Enfim, principalmente sobre serviços, né? O ISS vai para a prefeitura. Esse padrão é maravilhoso. Agora imaginamos que a gente está vivendo um tempo de pandemia. E a pandemia mudou completamente, pelo menos nos últimos 100 anos nós não tínhamos visto isso antes, né? Meus avós não viram isso. Mudou completamente a maneira da sociedade pensar, agir e, a partir desse momento, reagir. E nós percebemos uma grande mudança, né? Nossos filhos, né, quem tem filho em idade escolar, não estão podendo ir para a escola. Eu fico com pena daqueles que estão com filhos na fase de alfabetização nesse ano, porque o sistema de tecnologia na educação não estava bem implementado. Aliás, foi feito de supetão, mesmo nas escolas privadas. Eu não estou nem falando de escolas públicas apenas. Então, como você acredita, Alcides, além da simplificação e da geração de recursos que a tecnologia pode trazer, como você acredita que a tecnologia pode ser melhor implementada para a educação? A gente sabe que o município é responsável pela educação elementar, pela educação básica. Creche, ensino fundamental, é primordialmente responsabilidade do município. E nós estamos propondo melhorar a vida dos munícipes. Então, isso seria o quê? Como que a prefeitura, os vereadores poderiam criar mecanismos de facilitar a vida dos pais e dos alunos com a tecnologia? Porque eu acredito que daqui para frente, pelo menos, vai ter uma continuidade a questão de ensino à distância. Não sei se vai ser só isso, acredito que não. Nada, né? Acredito que vai substituir realmente as aulas presenciais depois que a gente vencer esse momento difícil, mas eu acredito que vai precisar ter um padrão novo. Com você a palavra. Olha, na verdade, quando a gente fala do ensino básico, vamos tirar a parte de creche, que a parte de creche é um outro departamento, né, por assim dizer, porque ela não envolve tanto a questão de professores diretamente. Vamos pegar mais o ensino fundamental. Né? Okay. O que aconteceu com a pandemia? Aconteceu que as escolas deixaram de ter aula física e disseram, olha, agora vai ter aula virtual, né? Vocês vão estudar em casa. E aí começam os problemas, porque, primeiro, não houve nem tempo para ter um preparo para isso, né? Nem as escolas se estruturaram, muitas não tinham nem o material didático para colocar na internet. Então, o que precisa, Jonas? Precisa, para você realmente ter um ensino envolvendo tecnologia, você precisa fazer um mix, né, do que é virtual com o que é presencial. Okay. E isso precisa ser uma coisa planejada, porque leva no mínimo 2, 3, 4 anos para você conseguir balancear isso. Porque você veja, fala, olha, as pessoas vão poder fazer uma parte, pelo menos os exercícios, né, pela internet, né, porque não interessa fazer isso numa sala de aula, etc. Só que elas precisam ter internet em casa. Né? E se elas não têm, a escola vai prover isso, a escola não vai prover. Então, as escolas têm que ter mini laboratórios onde elas possam carregar isso no dispositivo. Isso aí leva você para uma outra coisa, que ao invés de ter livro didático, elas têm que ter iPads, né? Onde elas possam carregar essa matéria que pode ser feita em casa, né? Num dispositivo eletrônico, no caso é um iPad, né?
E detalhe, assim, para quem não sabe, já no ano 2000, quando a Coreia começou a fabricar iPads à semelhança do que era feito pela Apple nos Estados Unidos, mas muito mais baratos, era mais, a gente fez cálculos dentro da rede ASIS, era mais barato dar um iPad para cada aluno e carregar o conteúdo didático durante 2, 3 anos para ele, alterando isso com o tempo, do que você imprimir e distribuir livros didáticos, naquela coisa antiga. Então, você pode dar um iPad para cada aluno, é economicamente viável, né? Criar um micro resource center dentro de cada escola, que tem acesso à internet. Os alunos podem perfeitamente carregar conteúdos novos, tanto material didático em si, como exercício, né? E com isso eles não precisam necessariamente ter internet em casa para poder fazer suas obrigações. Então, você tem que mixar essas coisas, e ao mixar, você tem um efeito muito interessante. Você reduz a carga horária de professor, quer dizer, a hora-aula de professor, né? E isso viabiliza o aumento do número de vagas das escolas, né? Porque o que vai acontecer com a pandemia, voltando até um pouquinho na questão que você falou, milhões de pessoas perderam emprego. Milhões de pessoas não têm condições mais, sequer, de manter os filhos nas escolas particulares. As escolas particulares, por sua vez, com esse fechamento, também, assim como restaurantes, etc., estão quebrando. Quer dizer, você tem uma queda do número de vagas, porque elas estão falindo, né? Professores. Então, vai ter um aumento exponencial da demanda, né, no setor público, porque os pais não terão condições de manter os filhos. Ou seja, a próxima gestão vai ter que ser a gestão, porque senão não vai dar conta dos problemas da cidade. Basicamente isso. Me dá até medo, porque o desafio dos vereadores e do próprio prefeito, né, nessa próxima gestão, os que forem eleitos aí a partir de 2021, vão ter que aplicar um choque de gestão e um choque de tecnologia em paralelo para poder fazer frente a todos esses desafios, porque vai ter que se fazer uma coisa que nunca foi feita, né? E aproveitando todo o conhecimento acumulado, o conhecimento que a gente está adquirindo agora, o conhecimento dos últimos 30 anos de internet e tudo mais. Né? Então, na educação, a gente vai precisar de um choque total. E é por isso, Alcides, que nós aqui precisamos entender que a qualidade do legislativo, a qualidade dos vereadores, que nós vamos votar nas próximas eleições, agora dia 15 de novembro, tem que ser altíssima. Porque o que nós vemos hoje na Câmara de Vereadores da cidade de Campinas é um monte de vereador muito despreparado. E os que não são despreparados são literalmente improdutivos, né? Nós não percebemos um grande avanço do legislativo. É lei para dar nome de rua, criar nome de praça, são leis de homenagem, são sessões e sessões gastas para homenagear fulaninho, ciclaninho, para, né, massagear o ego das bases eleitoreiras, mas que não resolve o problema da cidade. Nós precisamos focar nos problemas da cidade: saúde, educação, segurança pública e agora fomento da economia. Nós vamos precisar criar mecanismos, mesmo municipais, para fomentar essa economia. Porque se a gente não criar esse elo social, não vai aumentar a criminalidade, vai, como você mesmo já informou, milhões de desempregados vão gerar uma demanda absurda para creche, para ensino fundamental, porque os pais não têm grana mais para pagar a escola particular, muitos estão desempregados, e nós ainda não estamos sentindo esses efeitos de fato fortes ainda, porque o governo federal está injetando dinheiro através desses créditos às microempresas e também do Vale, né, dos R$600 que está dando aos trabalhadores informais. Ou seja, a gente ainda não está sentindo isso. E quem foi mandado embora está recebendo os seus direitos e salário de desemprego. Mas o ano que vem, 2021, vai ser um ano muito desafiador. Nós precisamos ter legisladores que realmente estão preparados para gerir e criar leis capazes de auxiliar na gestão, e não apenas politicagem e essa coisa improdutiva que a gente vê por aí. Olha, Jonas, realmente é improdutivo, esse choque vai ter que ocorrer, né?
Agora, pegando até a parte do empreendedorismo que você falou, que é um pouco seu trabalho, você tem trabalhado muito com essa questão. É sabido que o empreendedor é o maior gerador de empregos nesse país, né? Sim. Então, de um lado, né, quando a pessoa começa, ela gera o autoemprego, né, como empreendedora, como a MEI, etc., mas ela evolui e ela acaba empregando, em média, pelos dados do SEBRAE, em condições normais de pressão e temperatura, 4 a 5 empregados logo nos primeiros anos. Né? Então, dar condições para as pessoas empreenderem vai ser muito mais fundamental a partir do final dessa pandemia ou quando acabar esse dinheiro de suporte público, do que tentar arrumar emprego para essas pessoas que não vai ter emprego novamente tão rapidamente no nível que se tinha antes. Então, a solução vai ser as pessoas partirem para fazer pequenos empreendimentos, para elas poderem sobreviver. E, de novo, aqui entra a tecnologia. Porque se você olhar o orçamento do governo federal, por que eles vão parar de ajudar? Não é porque eles não querem, é porque o dinheiro disponível no orçamento, sem aumentar impostos, vai acabar. Né? Então, como é que você gera dinheiro para empreendedor a custo baixo? De novo, vem a tecnologia. A tecnologia possibilitou, nos últimos anos, a criação de bancos digitais e, mais recentemente, das fintechs. Eu não sei se todo mundo conhece. Parece que deu uma caída. Deu uma caidinha. Alcides, põe no modo avião. Põe no modo, eu perdi aqui caiu um pouquinho. Transmissão. Entendeu? Olha, só me sinaliza que você está me escutando. Tá? Ok. Tá, nós estamos com 32 minutos. Né, Então, o que eu queria dizer é o seguinte: para viabilizar empreendedores, a gente não vai poder depender exclusivamente de linhas de crédito do governo. Né? E as fintechs são o quê? São empresas que permitem captar recursos, né, e emprestar recursos de pequeno valor, tanto na captação como no empréstimo. A vantagem da ponta da captação é que elas podem fazer o quê? Para pequenos investidores, ela viabiliza uma remuneração muito acima da Selic ou da poupança. Né? E para quem toma dinheiro, ela viabiliza um empréstimo muito abaixo de qualquer juro comercial. Então, nós vamos ter programas que atraem, por exemplo, para Campinas, né, essas fintechs, né, para que... Só peço desculpas aí, porque o streaming do Alcides está falhando. Vou tentar adicioná-lo de novo. Desliga seu celular, Alcides, se estiver perto de você. Não, desliga o celular. Eu estou sem o celular ligado. Você quer? Ok. Vamos continuar. Faltam poucos minutos. Então, eu só queria enfatizar que as fintechs vão ser uma coisa que vai... são empresas que trabalham com captação e empréstimo, microempréstimos, microaplicações, que vão ser coisas necessárias e que independem de funding público para poder operar. Então, agora, isso só é viável se a gente fizer um programa de incentivo para que essas empresas venham para Campinas, se instalem aqui, comecem a empregar gente das universidades, enfim, porque nós temos toda a infraestrutura necessária para viabilizar essas empresas, mas nós não temos a vontade política. Né? E outra coisa que é fundamental, se você olhar a estrutura da prefeitura, né, como é que tem? Você tem o prefeito, que é o executivo, né, que é fiscalizado pelo legislativo, que está composto de secretarias.
Você tem uma secretaria do trabalho e da renda, mas você não tem uma secretaria do empreendedor, né? Você não tem aqui em Campinas uma secretaria de inovação e tecnologia. E a inovação ela é fundamental para a cidade poder mudar o padrão de atuação. Nós nunca precisamos tanto, até com a pandemia, né, de tecnologia como agora, de inovação, e nós não temos uma secretaria. Então, um dos trabalhos dos vereadores seria, em conjunto, incentivar a prefeitura, o prefeito, abrir essas secretarias, né, tanto do empreendedor, né, que não tem aquele foco de trabalho e renda antigo, né, ou de tecnologia e inovação, né, para a gente fazer frente a todas as demandas que já existem. Então, é um pouco isso, Jonas. Tem muita coisa para fazer, entendeu? Nessa área de tecnologia. A gente poderia falar aqui dias, mas nosso tempo é curto. Eu queria já, partindo para o final, né, sumarizar aqui algumas coisas que a gente falou, questão da transparência, o quanto a gente ganha com transparência quando a gente investe em tecnologia, o quanto a gente ganha em eficiência, o quanto a gente ganha em coerência com um novo padrão geracional, uma geração que nasce com tecnologia, então a gente torna o setor público comunicativo com essa geração, porque hoje ainda está muito distante da realidade dessa nova geração que vem vindo aí. E para isso a gente precisa, de forma bem prática, de um novo legislativo, de um legislativo novo, de um legislativo de pessoas preparadas, pessoas que têm gestão, capacidade de liderar, capacidade de implementar leis que funcionam e realmente não servem para nada, fiscalizar o executivo de modo coerente, sugestões como essa de criação de secretaria de inovação, achei fantástica a sua ideia, mas assim, algo que eu gostaria de encerrar, assim, colocar um ponto de vista, é com relação a cada mandatário, né? Como eles podem tornar esse gap entre o poder público e o cidadão comum, como eles podem tornar isso menor, fazer uma ponte, né, que envolver as pessoas nas decisões da cidade. Porque, como representantes, os vereadores, por exemplo, eles deveriam representar os interesses das pessoas. E o uso da tecnologia pode ser muito útil para isso, né? A criação de um aplicativo, até já existem aplicativos que os vereadores de Campinas poderiam usar e podem usar na próxima gestão para aproximar do eleitor, do cidadão, para ver o que ele está propondo, para ver o quanto ele está conseguindo gerir o gabinete dele com economia, para ver o quanto ele está criando projetos que realmente beneficiam a cidade, né? Eu tenho muito essa ideia de realmente chegar com inovações, porque o mundo mudou, as condições são outras, as gerações mudaram, e nós precisamos conectar tudo isso em uma nova realidade. E vai precisar partir do poder público as decisões de inovação, né? Então, nós estamos nos propondo a isso, a resolver esses problemas. E, por exemplo, num aplicativo, num simples aplicativo, nós podemos sugerir o que nós vamos votar, perguntar o que as pessoas pensam disso, fazer enquetes, também ter como um receptivo da sociedade, um feedback, olha, bairro tal, está acontecendo isso, precisa fiscalizar essa secretaria, está acontecendo isso, a onda de violência chegou na extremidade da comunidade tal, e isso tudo precisa ser mais próximo, tanto o cidadão quanto o cara que está no poder público, né, o mandatário, o prefeito, os vereadores, os secretários, enfim. Então, acho que foi muito rico essa conversa, eu agradeço muito, deixo para você suas considerações finais e encerro aqui com o entendimento de que não vai dar para viver sem tecnologia no próximo mandato. O Jonathan, para complementar e finalizar, eu só queria dizer que nunca o voto do cidadão foi tão importante como agora, né? Sim. Porque, na verdade, só vai poder haver essa renovação, né? E dentro dessa renovação se implementar inovação e mudança, se primeiro as pessoas que estão aí se reelegeram, às vezes no quarto, quinto ou sexto mandato, não forem mais reeleitas. Esse pessoal já mostrou que não tem condições de transformar Campinas nos últimos anos, né? Uhum. Segundo, eu sei que as pessoas acompanhando as redes sociais
muitas estão chateadas e desacreditadas de políticos e achando que não são mais representadas, né? Então, acabam deixando de votar ou pretendem não votar, ou se forem votar, pretendem se vingar, votando errado. Né? Eu queria dizer a essas pessoas para elas refletirem, porque não votar e votar errado é passar um cheque em branco, né? É deixar que essas pessoas que estão controlando a vida política de Campinas e com esse pé no passado, continuem no poder de certa forma. Né? Então, assim, acho que essa questão da rede deveria ser aproveitada justamente para elas conhecerem bem. Nós vamos ter mais de 1.000 candidatos a vereador, para elas escolherem bem, identificarem quem é quem faz o quê, quem tem que background, quem tem que tipo de proposta, de linha de ação, né? E votarem realmente assim, escolhendo a dedo, né? Pessoas boas para a vereança de Campinas. Né? Não deixem de votar, não procurem se vingar. Né? O voto é a arma mais forte e mais poderosa que existe numa democracia. Então, exerçam o seu direito de votar e votem de uma maneira consciente, plena, e nas pessoas que podem, de fato, transformar a nossa cidade novamente em uma cidade muito progressista e que vai conseguir resolver as coisas que tem que resolver. Obrigado, Jonathan. Eu que agradeço, Alcides, agradeço a todos os colegas também que estão acompanhando. Quero agradecer a um grupo de mobilizadores que eu convidei também para participar, para comentar. Quero agradecer minha esposa, a sua que está assistindo também, nossos colegas postulantes, o vereador também, o Corade, o Cássio, o Chico, o Paulo, enfim, todos que acompanharam aí esse tempo. É que eles estão pedindo para lembrar que a população, nesses 1.000 que eu falei, tem 16 postulantes do Novo, quer dizer, a pessoa tem 16 oportunidades, perfis diferentes, né, que ela pode escolher dentro do Partido Novo. Então, sim, é verdade. A gente não pode deixar de mencionar. Vão ter 1.000 candidatos, mas como pessoas do Novo, são só 16. Principalmente porque o Novo está pautado em princípios e valores, e existem compromissos, inclusive formais, entre os postulantes a pré-candidatos, né, e a instituição partidária. E isso faz com que o Novo seja, de fato, o melhor partido hoje que existe no Brasil com relação à qualidade. Né? O Novo é o único partido que tem processo seletivo, né? Não é qualquer um que consegue ser um postulante a pré-candidato ou a vereador em Campinas, ao prefeito, ou qualquer coisa do tipo. Qualquer um que aspire, almeje a política precisa passar por um processo seletivo, onde conheça minimamente história, Constituição, papel do representante, enfim. Além de ser o único partido, né, Chico? Chico não, desculpa, Alcides. Além de ser o único partido, o Chico está nos assistindo, além de ser o único partido que não utiliza fundo eleitoral e fundo partidário. E por isso também quero já fazer um convite para você que quer fazer diferença e a mudança na cidade de Campinas, participe das campanhas solidárias de arrecadação, de vaquinha, né? Porque sem dinheiro não tem como fazer santinho, não tem como distribuir adesivo, não tem como mobilizar uma campanha. Então, não sei, acredito que o Alcides também tem os seus contatos. Quer deixar algum contato, Alcides? Não, na realidade, eu vou deixar só um contato via site, que tem tudo. Eu tenho um site que é Você Vota e tem Voz, que é como eu falei aqui, olha, você tem que fazer valer sua voz. Né? Você Vota e tem Voz.com.br. Lá você vota e tem voz.com.br. Ok. Bom, então esse é o... Mostrar aí. Você vota e tem voz.com.br. Eu vou deixar aqui a minha indicação de que todos vocês que querem fazer mudança participem da mudança que querem ver acontecer, né? Porque sem a ajuda do cidadão de bem, o cidadão consciente, é difícil a gente empreender algum tipo de mudança. Então, a gente precisa de vocês. Né? Eu vou deixar um telefone celular aqui, que é o 99963-3030,
quem tiver interesse em participar como voluntário ou contribuir de alguma maneira na vaquinha virtual, a gente já disponibiliza isso também. Tá? Nesse site, só explicando, eu tenho acesso à vaquinha, tenho os telefones, quem eu sou, princípios, valores e as propostas básicas, né, ligadas ou não à tecnologia. Então, dá para entrarem com calma, darem uma olhadinha, saber quem eu sou, enfim, divirtam-se. E eu estou à disposição por telefone também, se alguém quiser conversar, propor alguma coisa, assim como você, estamos aqui para conversar com todos interessados em mudar alguma coisa, que se sentem também um pouco indignados, e através da gente queiram partir para ação também, tendo sua representação, se sentindo representados novamente. Né? É isso. É isso. Uma ótima noite para todos. Muito obrigado, Alcides, obrigado a todos os colegas e até a próxima. Beijo para todos, até a próxima.